todos, que bom estar mais esta vez aqui. Hoje para darmos mais um passo com Jesus, olhando os evangelhos e todos os acontecimentos da vida de Jesus. Estamos hoje no passo de número 129. Neste passo, Jesus é interrogado pelo sumo sacerdote Anás e depois por Caifás. O texto que nós vamos tratar hoje está em João capítulo 18, versículos 12 e 14, e depois os versículos 19 a 23. E na sequência eu cito os outros, tá bom? Nós vimos no passo de número 128 que Jesus protegeu os seus discípulos na hora em que foram prender ele. Exatamente naquele momento da prisão, ele age de uma forma que os que vieram prendê-lo recuaram diante dele e caíram por terra. E desta forma há um espaço para ousadia dos discípulos tomarem uma decisão. Vimos que Pedro tomou uma decisão equivocada, decepando a orelha de Malco. E Jesus, com muita serenidade, com tranquilidade, preparado que estava, pois tinha vindo de um momento de intimidade com Deus, de conversação com o Pai, de meditação nas realidades da sua vida na terra, do propósito, que é um dos princípios que precisamos adquirir para ter uma vida de sucesso, é nós saber quais os propósitos da nossa vida. Lamentavelmente, muitas pessoas vivem sem propósito. Jesus sabia para que veio, sabia o que ia passar, sabia o que ia acontecer, e sabendo que na peregrinação terrena, nos seus dias de vida na matéria, ele, para vencer todos os obstáculos, para encarar todas as dificuldades, para ter sucesso na sua vida, ele precisava de uma energia superior à energia natural do ser humano. E ele, então, mais do que ninguém, sabia que essa energia só podia vir de alguém muito superior a ele, que é o Espírito, o Pai, aquele que ele chamou de Pai, o Criador, né? Que é a fonte de toda a vida, é a fonte de toda a energia, de toda a força, de todo o poder. Então Jesus, como homem, ele procura essa energia através da meditação, através do desejo expresso na oração. Conscientizando a si mesmo de que, por mais que ele, ser humano, tenha desejos de pular alguns estágios da vida, alguma ruína, algum mal que se apresenta no percurso da existência, ele entende que não deve exigir, nem buscar por sua conta e risco, a fuga ou o afastamento daquilo que ele chamou de cálice, o qual devemos beber. Então ele ora, expressando seu desejo e dizendo: olha, Pai, se for possível, passa esse cálice. Todavia, eu entendo que a minha vontade como homem é inferior à capacidade de entendimento da tua mente divina. Eu entendo que tu sabes mais de mim mesmo do que eu. Isso é uma consciência que todos nós devemos adquirir. Lamentavelmente, por causa dos ensinos religiosos, que são ensinos egocentristas, né? A igreja dos últimos tempos, ela tem doutrinado as pessoas para ser egocentrista, como se Deus estivesse a nosso serviço.
Então o crente na atualidade, ele diz assim que ele é servo de Deus. Esse é o falar dele, é natural. Ó, eu sou um servo de Deus. Mas na hora de ir à oração, na hora da comunhão com Deus, ele põe Deus de servo. Tenta pôr, né? Ele determina, ele exige, ele esperneia, e como se ele soubesse mais do que Deus. Ah, Senhor, eu não quero passar por isso. Eu já vi gente orando assim, ó, eu não aceito passar por isso. Eu acho que o Senhor, o Criador, o Eterno, eu acho que ele se ri. Ele dá risada lá dentro do estágio do seu trono de glória. Eu acho que o Senhor olha e ri, entendeu? É como uma criancinha dizer para o pai, né? Uma criancinha aí, ó, eu não vou Itacabá, 3 aninhos. Olha para o pai e diz, não vou, não vou. O senhor não faz eu ir. Olha só, entendeu? O pai, eu acho que ao invés de ficar irado, dá risada, porque diz, olha só, esse fedelho aí querendo me encarar, né? Então Deus às vezes, ele dá risada também, porque Deus é Deus de riso, você sabia? Deus não é um velhinho carrancudo, muito grandão, entende? Que se assenta num trono na distância infinita de alcance nosso. Não. Deus tem humor, né? Deus tem uma alma. Você sabia disso? Que Deus tem alma? Deus é um espírito e tem uma alma. A Escritura fala isso. Tem um texto que o profeta, falando em nome do Senhor, diz, olha, o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Veja que Deus tem uma alma. Entendeu? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é assim? Então nós também temos uma alma. Nós temos uma sede emocional, nós temos uma sede intelectual, temos uma sede onde se estabelece a vontade. Somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Deus é um espírito que tem alma e não tem corpo, porque ele trabalha dentro, ou ele existe dentro da imatéria, né, que é muito superior à matéria. Porque tudo que vimos, diz a Escritura, tudo que a gente enxerga, veio daquilo que não se enxerga. Entendeu? Todas as coisas visíveis surgiram do invisível. Que disse Deus, haja, e houve. Mas o Deus que disse haja é invisível a nós. Olha que coisa interessante. Então tudo que se vê veio da onde não se vê. Tudo que é palpável veio do impalpável. Veio toda a matéria foi gerada pela energia que emanou do Criador, de Deus. Entendeu? Então, são coisas que às vezes a gente não para meditar. São coisas que a gente às vezes não para olhar. Mas então, nós precisamos entender essa conexão que temos com o Senhor. Ele é maior, ele sabe mais do que nós, ele entende das coisas e ele sabe o que é melhor para nós. Jesus no Getsêmani, ele demonstra que tem esse conhecimento, que sabe, que Deus sabe mais do que o homem, e então ele expressa os seus desejos em oração, em meditação, e ele diz, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. É isso que precisamos aprender. Alguns poucos homens na terra conseguiram entender essa realidade. Entre eles, eu gosto sempre de destacar os amigos de Daniel na Babilônia, né? Ananias, Azarias, Misael. Eles tiveram a coragem de dizer para Nabucodonosor, o grande rei, eles tiveram a coragem de dizer, olha, nós não vamos seguir a tua ordem, porque nós cremos num Deus que livra, num Deus que pode todas as coisas. Contudo, fica sabendo, se ele não nos livrar, ou seja, seja feita a vontade dele, ele pode livrar, mas às vezes ele não quer livrar. E daí?
Por que às vezes ele não livra? Entende? Porque ele tem um bem maior para nós. Algo que nós não conseguimos alcançar mentalmente, nós não conseguimos imaginar. Entendeu? Então, eles tiveram esse conceito, essa concepção, entenderam, entendeu? Essa realidade. Disseram, ó, e se ele não nos livrar, fica sabendo que nós continuamos servindo ele. Não é maravilhoso isso? Nós precisamos estar preparados para esse tipo de oração. Jesus, com essa preparação, está pronto. Com esse entendimento, com essa preparação, com essa força, com essa energia, está pronto a ser preso e goza de uma serenidade tamanha que é capaz de cuidar dos seus em meio às suas grandes tribulações. Então ele cuida para ser preso sem que nenhum dos seus seja. Olha que coisa maravilhosa. Ele cuida de passar pelo que tem que passar, sem levar nenhum dos seus a um sofrimento desnecessário. Quando a gente aprende com Jesus, a gente consegue manter-se na vida também dentro deste padrão, que é um padrão elevadíssimo de consciência que sabe quem está no comando. Ora, é a partir dali, quando os discípulos fogem, quando eles saem fora, que Jesus se vê, então, só ele agora vai ser preso. Que ele se deixa prender. Que vocês sabem que se Jesus não quisesse se deixar prender, ninguém conseguiria prender Jesus. Essa é a grande verdade. Ele mesmo já tinha dito lá atrás, a minha vida ninguém toma de mim, mas eu a dou, e eu a torno a tomar. Então ele se doou por nós. Na verdade, não o prenderam simplesmente sem ele ter habilidade para se soltar. Pelo contrário, ele se entregou por nós. Ora, quando ele se entrega, então, os soldados, com o seu comandante e os guardas enviados pelos religiosos de Israel, prenderam Jesus. Quem está lá para prender Jesus? Tinha soldados romanos, tinha guardas do sumo sacerdote, tinha servos do sumo sacerdote, entende? A grande oposição a Jesus foram os religiosos de sua época. Você sabe que o homem religioso, se ele não vigiar, o homem religioso, se ele não vigiar, ele se torna pior do que um ímpio. Porque ele começa a olhar os outros com um mau olhar. Ele começa a se orgulhar, a se ensoberbecer de sua crença, de sua posição, de seus títulos, de seus cargos, de sua religião. E aí ele perde a essência maior daquilo que dá sentido a uma religião. Porque a religião, por princípio, deveria ser a coisa mais linda, a coisa mais maravilhosa. Do latim religare, que trata, entende, da nossa religação com Deus. Isso é para ser, isso é a essência. Lamentavelmente, transformaram o religare em um tradicionalismo, tá? Ritualista, que, na verdade, hoje a religião não está religando com o Pai. A religião está dividindo, a religião está matando, a religião está perseguindo, a religião virou mundanismo. Lamentavelmente, a religião discrimina, a religião aponta o dedo, a religião julga, a religião... Você entende quando eu falo a religião através de seus cabeças, de sua liderança. Entendeu? Fica fazendo acepção de pessoas, contrariando todo o ensino do Evangelho. Ora, aqueles que lideram o religare deveriam ser os que ajuntam com Deus,
os que abraçam, os que trazem, os que compreendem, os que toleram, os que suportam, os que se exercitam na misericórdia, aqueles que fazem o bem, aqueles que amam o próximo. Esse é o conceito dentro da religião. Lamentavelmente, como a religião ficou sendo sinônimo de ritualismo e de credos, crenças, de dogmas, de estatutos e regras estabelecidas por homem, já a religião não é mais o religare. A religião tornou-se clube social com placa CNPJ e desejos políticos que não são compatíveis com o Evangelho de Jesus, que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Entendeu? Lamentavelmente. Então, está ali, agora, lá no horto, para prender Jesus, o comandante, os guardas, os soldados, os servos do sumo sacerdote, estão tudo ali. É eles que põem a mão em Jesus. E como se Jesus fosse um bandido, como se Jesus fosse um malfeitor, como se ele estivesse fazendo mal para as pessoas. Eles vão lá com paus, espadas, pedras, cordas, correntes, vão com tudo. Entendeu? E amarram Jesus. Amarram ele. Para quê? Para quê? Qual o mal? Que necessidade tem isso? Mas amarram ele, ataram ele, entende? E o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás. Olha só que coisa doida. Anás era sumo sacerdote. Caifás era o sumo sacerdote daqueles dias, tá? Ou daquele ano, melhor dizendo. O anterior foi Anás, e agora é Caifás. Então estão ali dois sumos sacerdotes influentes, entende? Respeitadíssimos, dois papas do judeu, dois pastores presidentes da Convenção de Israel. É isso. Dois bispos grandões como Edir Macedo. Entendeu? É assim, é o que está lá. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? São líderes de posição, famosos, inteligentíssimos, tá? Mas que estão usando sua inteligência para o mal. E que estão usando a sua inteligência para a politicagem. E com medo de alguém que possa sobressair a eles, porque o medo que eles tinham de Jesus é que Jesus pudesse querer o lugar deles. Entendeu? Ou se posicionar ganhando o povo para si, e eles perder o povo. E se perde o povo, perde a grana. E se perde a grana, entende? Deixam de mamar nas tetas da religião. Olha que como é a coisa. Não parece algo assim com a política brasileira? É a mesma coisa, entendeu? Outra coisa que eu quero destacar aqui é que você vê que já havia, naqueles dias, o nepotismo. O nepotismo no ministério. Entendeu? A coisa toda envolvendo família dentro do sistema de governo. Anás, sogro de Caifás. Olha só, as famílias já dominavam. Hoje você sai por aí nas igrejas, o que você encontra? Papai é pastor presidente, né? O filho já é o vice-presidente, o genro é o tesoureiro, o outro é o filho, é a filha que está cuidando da tesouraria da igreja. Poxa, irmão, tudo errado. Tudo errado. E vão ficando dono, né? Vão ficando dono. E tornam-se tão dono que recentemente eu ouvi de um líder de uma grande igreja aqui em Itajaí que pediu R$1 milhão para largar a igreja. Senão não larga. Entendeu?
Fica ali, a igreja fica judiada, maltratada. Claro que ele já não tem mais nada do Espírito de Deus. Ele é o próprio Satã, né, contrariando toda a vontade do Senhor, diante daquela igreja que ele dirige. Mas está lá. Está lá. É o presidente. Entendeu? Aí você dá uma andadinha em volta, nas outras não está muito diferente. Não está. É tudo negociado, é tudo... O nepotismo está em todo lugar, a corrupção está em todo lugar. Entende? A mentira. Em nome de Deus, eles fazem tudo errado. Já era assim nos dias de Jesus, quando Anás e Caifás estavam na liderança do povo e numa política de união com Roma, porque o poder que eles exerciam tinha a liberdade do imperador romano, eles se sujeitaram às vontades de Roma, em detrimento de todo o povo, lucravam com isto. Tá? Caifás, ou melhor, Anás, o líder maior, foi aquele que disse: é necessário ou é melhor que um homem só morra pelo povo. Ele disse: olha, é bom que um morra por todo o povo. Não sabia, diz o escritor bíblico, que ele estava profetizando, porque de fato foi necessário que um justo morresse por todos os injustos da terra. Um santo morresse por todos os pecadores. Um inocente morresse por todos os culpados. Ele não sabia que o que ele ia fazer com Jesus era empurrar Jesus como um cordeiro mudo para o matadouro. Jesus calou-se aqui. O líder maior, então, interrogou Jesus, neste caso Anás, sogro de Caifás. Interrogou Jesus e perguntou para Jesus sobre os seus discípulos e sobre a sua doutrina. Se vem cá, me explica aí, os teus discípulos, quem são? Quantos são? Onde estão? Mas é tolo, né? Se Jesus ia dizer, se Jesus ia entregar os seus amigos, Jesus não é Judas? Onde estão? Quem é? E essa tua doutrina? Fala aí, como é que é essa tua doutrina? Jesus lhe respondeu. Olha o que Jesus vai responder para ele. Jesus disse: tudo que ensinei sempre foi diante de todos. Ou seja, eu não falei nada às ocultas. Tudo que eu ensinei na rua. Ensinei nas sinagogas. Eu ensinei no templo, onde os religiosos se reúnem. Nunca falei nada em segredo. E tu vai me interrogar perguntando para mim como é que é a minha doutrina? Em vez de tu me interrogar, interroga os religiosos teus aí, a turma tua. Porque eles me ouviram. Tá? Eles ouviram meus ensinos. Certamente eles se lembram. E vão testemunhar sobre o que eu ensinava. Inteligente Jesus. Jesus maravilhoso. Entendeu? Para que eu vou te responder quem são os meus discípulos e qual é a minha doutrina? Para que eu vou repetir? O que eu falo está aí, está exposto para todo mundo. Eu nunca fui para uma caverna para falar lá dentro. Eu não me escondi de vocês para falar as verdades. É como, de vez em quando, chega amigos meus que dizem: ô Deus, tu não tem medo, não? Porque o que tu fala, daqui a pouco não vai ter gente te perseguindo. Eu digo: eu estou me importando com perseguição. Como disse Paulo, eu não tenho a minha vida por preciosa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, meu Deus, como disse Neemias, um homem como eu fugiria? Alguém que anuncia o evangelho com toda a sinceridade do coração,
que ama o Senhor, que ama os irmãos, que quer o bem das pessoas, que busca a verdade para poder repartir com quem quer ouvir. Alguém dessa natureza é homem de fugir, é homem de ter medo, de ser perseguido, de ser apedrejado, de ser morto. Não. Jesus respondeu exatamente assim para eles. Olha, pergunta para os teus discípulos. Não é para mim que tu tem que perguntar. Eles é que não me entregaram para ti? Então pergunta para quem me entregou, por que me entregou. Pergunta o que eu falei, pergunta o que eu ensinei. Quando Jesus terminou de dizer essas palavras, um dos policiais que estava perto bateu no rosto de Jesus, dizendo: isso é jeito de responder o líder principal do templo. Você lê aí, sumo sacerdote. Isso é jeito de responder o pastor presidente. Isto é jeito de responder ao Papa. Isto é jeito de responder ao mais famoso dos pastores. Isso é jeito de responder para ele. E bateu em Jesus. Bateu em Jesus. Covarde, né? Jesus amarrado no meio de uma turma de covarde. E é assim que acontece. Você entende onde está o diabo? Você consegue entender quem é Satã? Não é um bichinho que anda na escuridão. São homens que não amam a verdade. São pessoas que não gostam do bem. É gente que se incomoda com quem ama. São pessoas que têm pavor de quem sabe perdoar. São pessoas, isso é Satã. Pessoas que resistem a Deus, que resistem à palavra de Deus. Opositores da verdade, opositores do bem, opositores da luz. Gente que é treva. Gente que não tem entendimento, gente que não tem sabedoria, que não anda em amor, que não anda no exercício misericordioso, que não sabe o que é boas novas, evangelho, que não entende nada de notícia boa, que não gosta que a gente diga para as pessoas: olha, Deus te ama, Deus quer o teu bem, Deus não olha para as tuas fragilidades, Deus não olha para as tuas fraquezas, Ele tem força para te dar. Deus não olha para os teus erros, Ele quer te ensinar a consertar o teu caminho. Deus não olha e não está preocupado. Deus não é afetado pelas nossas falhas. Não, Ele tem prazer de consertar aonde erramos e nos ensinar a viver da maneira correta, a nos ensinar a viver na justiça, na paz, no amor. É assim que Deus é. Mas aí quando você vai ensinar isso, você também liberta as pessoas, você liberta as mentes. Porque se tem uma coisa que o Evangelho faz na nossa vida, é nos iluminar para pensarmos. E você sabe que todos nós nascemos com uma faculdade maravilhosa. É uma faculdade gratuita. Deus deu de presente. Tem pais aí se estrabuchando para pagar uma faculdade para filho, né? E o Papai do Céu deu gratuitamente para todo mundo que nasce nessa terra a primeira faculdade. Ela chama-se mente. A mente humana. Onde se formam as cadeias inteligentes de pensamento. O problema é que a maioria não usa a mente. A maioria não usa. A maioria não pensa. A maioria está num efeito manada. Você sabe o que é o efeito manada? Um fez e todo mundo vai atrás. O efeito manada é assim: eu saio correndo daqui agora lá para a rua e vai se levantar, quase todos aqui vão correr também, porque não sabe o que está acontecendo, corre. Entendeu? É o efeito manada. E isso é o resultado de mentes que não pensam. Entendeu?
Não pensam. E pela força do hábito de seguir os outros, entendeu? A maioria vai seguindo o que é dito sem examinar o que foi falado. Essa é a grande verdade. Disseram para mim que era assim, e já faz 100 anos que disseram. E não surgiu um ser pensante que questionou o que foi dito. Então fica 100 anos uma multidão falando asneira, entendeu? Eu estou dando só um exemplo. Até que surge no meio da população mundial um gêniozinho como Einstein. Aí diz, ele é doido. Ele não pode estudar aqui na nossa escola porque ele é doido. Ele não é doido, ele pensa, ele é que está certo. Entendeu? Ele pensa, ele usa a mente. Aí surge lá um presidente, Abraham Lincoln, entende? Um homem que entra para a história, e tantos outros. E tantos outros, né? Um Galileu, e vai, os grandes filósofos. De repente surge um Beethoven, né? E aí o cara faz música como ninguém. E ele diz, não, ele é doido, ele é doido. Quer dizer, os seres pensantes da Terra são tidos por doidos. Os gênios parecem loucos. Mas eles usam a faculdade que Deus deu, uma faculdade que não custa nada. Que você entra e se matricula nela gratuitamente. E que pode fazer o uso desde a sua infância. Entendeu? Mas, lamentavelmente, quem é o ser pensante? Cadê o ser pensante? E o Evangelho faz isso, ele faz pensar. Ele faz pensar. Observe, eu já tive o cuidado de pegar a harmonia dos Evangelhos e estudar e separar lá no meu computador as perguntas de Jesus. E eu acho que poucos na vida fizeram isso. Mas eu separei as perguntas de Jesus, porque para mim, cada pergunta de Jesus tem um efeito científico profundo. Entendeu? Cada pergunta que ele fez. Então tem lá 100 e poucas perguntas feitas por Jesus. Tá? E como também já tive o cuidado de separar as suas respostas. As suas respostas para as outras pessoas, não para a sua própria pergunta, porque ele faz pergunta e deixa a turma responder. Vai estudar, ele diz. Responde aí, é o teste. Entendeu? Como ele respondeu agora aqui para o presidente dos pastores de Israel. Ele respondeu, disse, eu estava todo dia aí no templo, todo dia falando aí no meio de vocês, e tu vem perguntar para mim qual é a minha doutrina? Jesus não perde tempo em responder quem não quer resposta sábia, não. Entendeu? Ele sabia que a pergunta era capciosa, o que eles queriam mesmo era encontrar uma coisinha errada para poder condenar ele. Era isso que eles queriam. Ele disse, eu não vou perder tempo com vocês. Jesus, então, ferido, respondeu. Ele respondeu lá dessa forma para o Anás. O soldado deu um soco nele, né? E ele respondeu para o soldado, se eu falei alguma mentira, pode me acusar, nós estamos aqui no tribunal. Aqui os juízes, se eu falei mentira, por que você não me acusa? Mas se o que eu falei é a verdade, por qual motivo você me bateu? Por que tu fala mal de mim? Por que tu bate em mim? Por que tu me persegue? Se o que eu estou falando é a verdade. Por que tu me fazes mal? Olha uma pergunta de Jesus. Por qual motivo tu me bateu? Eu fiquei pensando aqui, eu fiquei trabalhando, entende? E viajando na minha mente, entende? Sobre essa pergunta de Jesus. Porque daí, em cima dessa pergunta de Jesus, eu pensei nos vários males que as pessoas fazem umas às outras.
Mesmo pessoas que se amam. Mesmo pessoas que, casais que vivem juntos, que coabitam juntos. Ou coabitam na mesma casa. Pessoas que estão juntas. Coabitam ali, moram na mesma casa. Que têm compromissos, acertos, acordos, alianças. Você entende? Que trabalham para contribuir para a mesma edificação, para viver a vida juntos. E que muitas vezes um ofende o outro, um machuca o outro. Um é grosseiro com o outro, um guarda rancor do outro. E vale a pergunta de Jesus, por qual motivo? Por que isso? Seria a dificuldade que temos de crescer no Evangelho, a dificuldade que temos de negar a nós mesmos, a dificuldade que temos de adotar de uma vez por todas o ensino do Cristo e colocarmos em prática o amor de verdade lá em casa, o amor que perdoa, o amor que suporta, o amor que tudo sofre, que tudo crê, o amor que tudo espera. Aquele amor que Paulo descreve na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13. Seria imaturidade? Ou ainda está muito grande o nosso ego, ainda não foi aniquilado, não foi crucificado, como diz as palavras da carta de Paulo, que já estou crucificado com Cristo. Quem sabe alguns de nós ainda não foi crucificado, ainda está no processo de caminhada para o Getsemane, e ainda está lá orando, se for possível, passa de mim esse cálice. Quem sabe alguns de nós ainda está num processo de avaliação, será que dá para aplicar o Evangelho? Será que dá para viver o Evangelho? Será que o Evangelho é para mim? Será que se eu colocar o Evangelho em prática na minha vida eu não tenho prejuízo? Será que eu não viro bobo de todo mundo? Eu te digo nesta noite, não, não, não. O Evangelho é uma bênção na vida de quem o abraça. O Evangelho é o que tem de melhor para nós. Bem-aventurado aquele que crê no Evangelho. Oh, glória a Deus. É isto. Nós precisamos entender isso. Por qual motivo me bateu? Porque eu estou mentindo? Porque eu estou falando a verdade? Isso que me chama tanta atenção que eu poderia ficar essa noite só aqui nessa palavra. Poderia falar a noite toda sobre essa palavra. Tem milhares de informações para mim nesta palavra. Você entende? Flui como cachoeira de ciência, de sabedoria, de graça, de glória de Deus dentro de mim essa palavra. Entendeu? Se eu falei mentira, olha só o que me chama a atenção aqui. Se eu digo a verdade, por que tu fica bravo? Se eu te informei toda a realidade, por que tu embrabou? Não, tu falou a verdade, mas eu não gostei da verdade. Puxa, mas tu gosta então que eu minta? Aí vem com um romantismo barato. Podia dizer a verdade, mas não desse jeito. Meu filho, a verdade só tem um jeito de ser dita. É falando a verdade. Entendeu? Ah, não sei, mas podia dizer a verdade, mas não ser tão grosseiro. Mas ninguém é grosseiro quando diz a verdade. Grosseiro é um mentiroso. Quem fala a verdade não é grosseiro. Só responde a palavra perguntada. Jesus, olha, se eu fiz algo errado, então me acusa do erro. Me aponta o erro. Não precisa me bater, não precisa me machucar. Não precisa me prejudicar. Não precisa ficar falando mal de mim.
Não precisa fazer nada de ruim comigo. Se eu errei, aponta o meu erro. Me corrige, me ajuda. Seja meu irmão. Seja minha irmã. Se eu errar, me corrige. Mas se o que eu falo está certo, se o que eu falo é verdade, é Jesus falando, se o que eu falo é verdade, se eu estou falando as coisas certas, se eu estou te dizendo realidade, então não me fere. Então não vira o rosto para mim. Então não me dê as costas. Você tá conseguindo, como eu estou passando aqui, está conseguindo perceber que isso tudo é lição que é preciso levar para casa. É preciso se exercitar em casa nessas lições. Quantas vezes, só porque a mulher perguntou alguma coisa, o marido respondeu com verdade. E ela então fica emburradinha porque acha que ele foi grosseiro. Outro dia ele poupa ela. Né? Tem hora que poupa. Poupa a pessoa amada. Só, olha, eu vou poupar, não vou dizer nada não. Daqui a pouco ela por si só, porque o convívio é isso, descobre que ele omitiu. Ele omitiu. E aí ela também fica brava. Se ele falasse, ela ficava brava. E aí agora, porque ele omitiu, fica brava porque ele omitiu. Você escondeu de mim, você não falou para mim, não, eu só te poupei, tu não precisava sofrer junto, eu quis sofrer sozinho. Eu te poupei. Essa palavra de Jesus é incrível. Por qual motivo tu tá emburrado? Por qual motivo tu tá virando o rosto para mim? Por qual motivo que você não tá de bem comigo? Por qual motivo que você me bate? Por qual motivo você fala mal? Por qual motivo tu tá descontente? É interessante. Nós precisamos usar dos pensamentos, da meditação, para entender que as coisas às vezes precisam ser colocadas no seu devido lugar. Na continuação, Jesus é julgado e condenado, é escarnecido e espancado. Esses textos estão em Mateus 26, 57 a 68, numa fusão com Marcos 14, 53 a 65, Lucas 22, do 54 ao 55 e do 63 ao 65. Ainda, junto está no texto, João 18, 15 e João 18, 18 a 24. 18, 18 e 24. Tá? O evangelista continua, ele diz, terminado o primeiro interrogatório, Anás, sogro de Caifás, enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o líder maior do templo naqueles dias. Cada ano, um dos líderes se tornava sumo sacerdote, era eleito sumo sacerdote. Sumo sacerdote, o pastor dos pastores. O que preside sobre os outros pastores. O Papa, o que preside sobre os padres. Certo? Bispos e demais. Na hierarquia, o maior. Então agora, o Anás não conseguiu nada com Jesus, só passou vergonha. Ele pega e manda Jesus para o seu genro, que é o presidente daquele ano, sobre todos os outros pastores de Israel. Então levaram e introduziram Jesus na casa de Caifás, onde todos os líderes religiosos já estavam reunidos. A liderança está lá, a cúpula da igreja está lá. E aí chega Jesus amarrado, conduzido por soldados que estavam à disposição do sumo sacerdote. Pedro e João seguiam Jesus de longe. Estão levando Jesus, o Pedro e o João. Você está percebendo que o Pedro não era tão medroso assim, né?
Porque os outros 10 tinham desaparecido. Foram para casa, correram, voltaram para os seus. Mas o Pedro e o João não. O Pedro e o João estão ali seguindo Jesus de longe, né? Então, quando eles entraram lá na casa do líder maior, eles entraram com Jesus, deixaram Jesus no pátio, certo? Pedro ficou junto da porta, do lado de fora. João era conhecido de Caifás. Entenda isso. O João, ele era conhecido de Caifás. Ele era conhecido do líder. Ele falou com a porteira, porque ele tinha acesso. Então o João entra lá. O Pedro fica na porta. Quando João vê que o Pedro fica na porta porque não tem conhecimento, ele vai lá, fala com a porteira e pede para ela deixar o Pedro entrar também. E ele então introduz o Pedro para dentro do pátio. Agora o Pedro está dentro do pátio. Jesus está no pátio, os guardas estão ali. Tá? Nesse dia era frio. Era um dia frio. E os guardas tinham feito uma fogueira ali no meio do pátio para se aquecer. Né? O Pedro, já dentro do pátio, se aproximou e ficou ali juntinho dos servos, dos criados, se aquecendo também, tá? Junto com eles. Nesse momento, os líderes religiosos, eles buscavam alguém que, mesmo através de um falso testemunho, pudesse ter uma palavra que condenasse Jesus. Entendeu? Então eles buscavam alguém que desse um testemunho que condenasse para poder matar Jesus. Mas nada encontravam. Por quê? Porque muitos davam falso testemunho contra Jesus. Mas aí quando o outro, como era falso testemunho, quando o outro ia testemunhar, as palavras não convergiam, não batiam. E aí o sumo sacerdote não podia bater o martelo, está condenado. Entendeu? Então um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa, e não servia como uma testemunha que ele pudesse fixar a sentença. Mas então os testemunhos não se sustentavam. Até que 2 sujeitos se levantaram e disseram. Ele falou que derrubem o templo, que em 3 dias ele edifica outro. Mas até nessa palavra eles divergiam. Por quê? Porque um dizia que ele disse que dava conta de levantar o templo, que ele mesmo derrubava e ele levantava. O outro dizia que ele disse que derrubava e Deus levantava. Enfim, vocês estão entendendo que a palavra das testemunhas falsas não fechava. E o Caifás ficou sem poder condenar Jesus. E agora? De repente, o Caifás se levanta e diz: você não responde nada? Você não se defende? Aqui tem uma lição extraordinária. Entendeu? Nós precisamos aprender que nós não devemos ficar se defendendo toda hora. Vocês já viram a briga que surge quando um fala a verdade e alguém duvida? E é interessante como fica brabo que está falando a verdade. Estás me chamando de mentiroso? O outro nem disse que ele era mentiroso. Só disse: eu não acredito. Estás me chamando de mentiroso? Não acredita no que eu falo? E começa a brigar. É uma defesa desnecessária. Aprenda. Se você falou e o outro não creu, não repita. Porque se ele não crê, não adianta tu falar. Entendeu? Por isso que Jesus disse que o sim deve ser sim e o não deve ser não. Porque o que passa do sim ou do não procede de malignidade. Ou ele chamou de procedência maligna. Tem maldade no sim que não é sim e no não que não é não. Então, se eu digo algo, você não acredita, eu não devo mais repetir nada. Entendeu? Então Jesus se coloca em silêncio.
Porque ele já tinha percebido que tudo que estava ali já estava planejado. Já tinha planejado. Não tem palavras que façam sua defesa. Jesus, então, ficou calado. O líder maior disse: eu rogo pelo Deus vivo, né? Não tem aquela? Por amor de Deus, em nome de Deus, não é assim? Eu rogo pelo Deus vivo que nos diga se você é o Cristo, o Filho de Deus. Olha do cara. Eu rogo pelo Deus vivo que você nos diga se você é o Cristo, o Filho de Deus. É você o Messias, o Filho do Deus bendito? Agora Jesus vai falar. Jesus respondeu: você o disse. Você acaba de declarar quem eu sou. E eu quero dizer mais. Um dia vocês me verão descer do céu em grande luz. O sumo sacerdote, nessa hora, rasgou a sua roupa e disse: blasfemou, isso é blasfêmia. Não precisamos mais de testemunha. Ele acaba de blasfemar aqui, pois se fez filho de Deus. Isto é suficiente para nós condenar ele. Ele só precisava disso mesmo. Ele só queria uma palavra para condenar Jesus. Meus irmãos, que maldade. No Caifás, nós encontramos a figura da maioria dos seres humanos. Como é mau o ser humano. Como o ser humano, por nada, faz uma tempestade. O ser humano que não está iluminado pelo Cristo, meu Deus, condena, maltrata, calunia, aponta o dedo, julga, entende? Mata. E às vezes não mata com um tiro, com uma facada. Não. Mata com palavras. Mata com acusações, mata com o estender do dedo, com julgamentos, com preconceitos. Entendeu? Nós precisamos vigiar, viu, irmãos? Para nós não sermos assim. O Evangelho de Jesus nos chama para uma nova vida, para nós sermos diferentes, para nós nos amarmos, cada um como cada um é. Que eu respeite você, que você me respeite. Que eu te queira bem, mesmo que você seja uma pessoinha totalmente diferente de tudo que está conceituado em mim. Entendeu? Que eu te liberte. Que eu te dê o direito de ser o que tu queres ser. Que eu olhe para você e te ame do jeito que você é. E que eu tenha a graça de te respeitar. Independente do que você é. E que você tenha essa graça para comigo. Entendeu? Porque o grande mal dos seres humanos é querer que todos sejam iguais a ele. Esse é o mal. A sogra chega lá na casa do filho ou da filha e vai mexer em coisas que não pertencem a ela. Ah, esse armário fica aqui é mais bonito. Ô, minha sogra, vai plantar batata no asfalto quente. Aqui é minha casa, eu quero o armário aqui. Entendeu? A mãe chega lá na casa da filha, olha, diz: ah, se fosse tu, não pintava dessa cor essa parede. Ô, mamãe, cuida da tua casa. Cuida da tua casa. Não te intromete na minha vida. Ah, meu filho, eu acho que você não deve fazer esse negócio, porque eu não sei, isso aí não é... Peraí, nós estamos tudo errado. Nós estamos tudo errado. Eu não faria. Mas o meu filho quer fazer, deixa ele fazer.
São lições de vida que nós precisamos aprender. Esses camaradas, eles estão aqui querendo matar um inocente pelo simples fato dele ser livre. Um livre pensador. Dele ser alguém, entende, que ama todo mundo. Eles estão odiando ele, porque ele ama prostitutas, e ele ama os publicanos, e ele conversa com todo mundo pelo caminho, ele não é preconceituoso, ele é bondoso, ele é maravilhoso, então ele não presta. Ele é um liberal, ele não segue os nossos costumes, porque o nosso costume diz que quem serve a Deus não come com quem não serve. Mas ele vai lá, se assenta com pecadores e fica conversando, comendo carne e bebendo vinho com pecadores. O nosso conceito religioso não permite isso. O nosso conceito religioso não deixa nós entender que isso está certo. Nós estamos cegos pelo radicalismo. Então vamos matar. Aí mata. Hoje em dia não mata na cruz, não mata a pedrada, não mata a facada ou a paulada, mas mata tirando a fama, difamando, mata caluniando, mata insinuando. Porque o Satanás, e aí você já sabe o que eu estou falando agora. Entende? Todo Satanás é covarde. Entendeu? Todo Satã é covarde. Ele se coloca, entende? Às vezes com insinuação. Ele não tem a coragem de chegar e dizer, porque pode sobrar para ele. Então ele insinua. Não sei, não acredito muito não. Não sei se está certo não. Eu não aceito. Meu filho, tu tem o direito de não aceitar. Mas deixa o outro que está aceitando ficar na dele. Tu tem o direito de ser infeliz se tu quiser. Tu pode ser infeliz, pode te infernizar. Morre, miserável. Entendeu? Mas deixa o outro que quer viver, viver. Deixa o outro que quer ser feliz. Deixa o outro que quer pensar, pensar. Deixa o outro que quer seguir o caminho, seguir. Deixa o outro que gosta da luz, gostar da luz. Você entendeu? Se você quer ser ruim, vai ser ruim. É um direito teu. Tu vê que quem ama, respeita até quem quer ficar ruim. Fica. Mas, por favor, não impeça o outro de ter todo o direito de acessar o divino, de se aproximar de Deus. Não põe obstáculo. Não dificulta. É possível que um dia, nas profundezas da tua miserabilidade, tu precise, ou tu te acorde, e tu diga, meu Deus, onde que eu vim parar? Estou infernizado, eu preciso de um pouco de céu. E nós vamos te deixar subir, nós vamos te deixar chegar-te a Deus, nós vamos te abraçar para tu ir até o Senhor, nós vamos te ajudar. Então não atrapalha. Você entende, né? Caifás se atravessou. E Jesus disse, olha, tu estás perguntando, eu vou responder. Agora eu vou responder. Estás perguntando se eu sou o Cristo? Estás perguntando se eu sou o Messias? Tu queres que eu me declare filho de Deus? Pois eu vou dizer, tu mesmo já falaste que eu sou. Quando tu pergunta, tu já está falando que eu sou. Entendeu? E eu vou mais longe. Vai chegar um dia que tu mesmo, com esse teu olho aí, tu vai ver eu. No plano da imatéria. Um dia, Caifás, tu me verás. Tu vais me ver em luz, num corpo de luz, num corpo, olha lá, vou usar o meu termo, tá? Num corpo 777. Expliquei domingo, não foi? O que é um corpo 777? Hein? Um corpo espiritual. Um corpo imaterial. Um corpo celestial. É isso.
Ai, meu Deus, mas 777 é bíblico? É claro que é. Está cheio. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Você não lê Bíblia, não? Ah, mas eu não encontrei assim, 777. É claro que tu não encontrou, porque eu estou falando de infinitude. O 7 já é infinito. 7 Espíritos de Deus. Infinito do divino. Entende? 7 selos, o infinito dos segredos. Olha só, 7 trombetas, o infinito da mensagem. 7 catsais, o infinito da igreja. 7 estrelas, o infinito do pastoreio, ou dos mensageiros atendentes de igreja. E aí vai, o que tu quer mais? Hein? É por aí afora, isso aqui é só uma pitadinha. Já falei que tem 375 vezes o 7 aparecendo na Bíblia. Isso não é 777, então o que é? Eu só estou juntando um 7 atrás do outro. E eu podia dizer ainda, se eu tivesse um quadro aqui, eu estaria desenhando 7, 7, 7 reticências. Que não vai a infinito. O mundo imaterial. Ele é réu de morte, responderam a criadagem do pastor presidente. Eu vou falar, vocês me desculpem, mas eu vou falar. Não é bela a palavra, mas os puxa-saco. Entendeu? Aquela turma toda lá que tem benefício dentro da igreja, tudo apoiando o pastor presidente. Mas é digno de morte, blasfemou mesmo, mata mesmo. Olha aí. Porque também só doisinho lá, né, que era a favor de Jesus. Só doisinho. Quem era? O Pedro e o João. O Pedro e o João. Neste momento, cuspiram no rosto de Jesus. Outros deram tapas e murros. Faziam chacotas, caçoavam dele. Enquanto batiam, diziam para ele, profetiza. Vê quem te bateu. Vendaram os olhos dele, davam tapa na orelha dele e dizer, quem te bateu? Tu não é o Cristo, então diz. Vocês conseguem ver como religiosos consagrados, que nem entravam na casa do Pilatos, porque não podiam se contaminar, pois estavam no sábado, entende? Às vésperas do sábado. Entendeu? Você não podiam se contaminar, religioso, ritualista, cheio de ódio, cuspindo, falando mal. Não é assim que são alguns nos dias de hoje, que não sai da igreja, que não estão orando na segunda, estão fazendo parte do círculo de oração na terça, vão à noite para as doutrinas, participam dos corais, das bandas, das reuniões de obreiro, fazem visitas, mas ao mesmo tempo falam mal dos outros, maltratam os outros, batem nos outros, caluniam os outros, cospem nos outros, fazem tudo errado. Vocês acham que religião é alguma coisa que preste nesse sentido? Não. Não. Ao mesmo tempo que eram zelosos de uma porção de coisa, não comiam com pecadores, mas praticavam os atos dos pecadores. Não se aproximavam de uma prostituta para não se contaminar. Isso na vista dos homens. Entendeu? Porque quantos deles andavam com a prostituta? Como hoje, pastores que saem de púlpito ensinando o evangelho e depois vão para as casas de prostituição. Você entende o que é isso? Essa gente aqui, todos zelosos da religião, e olha o que eles fazem. Nenhum julgamento justo não deram para Jesus. Maltrataram. Irmão, um crente que não está cheio do evangelho, que não abraçou o evangelho para si, é pior do que o ímpio. É pior do que o ímpio. Você entende isso? O crente de nome é pior do que o ímpio. O ímpio você conhece porque é ímpio.
Mas o crente, você acredita nele porque ele é crente. E ele tendo atitudes de ímpio, ele te pega de surpresa, te engana. O Paulo escreveu sobre os falsos irmãos, os perigos que ele passou com os falsos irmãos. Essa gente aqui zelosa da religião machuca, maltrata, cospe, ofende Jesus. Eu quero concluir. Os criados do Caifás, davam bofetada e insultavam ele. Aqui fica claro que a religião não muda ninguém. Fica muito claro, religião não muda ninguém. Quem muda, quem lança luz sobre nós é o Evangelho. Não basta ser religioso, é preciso ter o Evangelho para si. Ainda, fica claro aqui que os que se mostram mais zelosos das coisas de Deus são, ao mesmo tempo, os mais terríveis. Quanto mais radical o crente, pior é o ser humano. Você entende o que eu estou falando? Quanto mais radicalismo no crente, pior ele é, como ser humano. Todo radical é terrível. Ainda, fica claro para nós que se a essência dos princípios divinos não estiver presente no nosso coração, tudo não passa de ritualismo. Nós viemos aqui, mas se essa essência que eu estou tentando passar para vocês não entrar no coração de todos nós, a essência de Deus, de ser como Deus, de andar na luz do exemplo de nosso Pai, de amar como o Pai nos ama, de fazer para os outros tudo o que recebemos do Pai. Se essa essência não estiver em nós, tudo isso aqui não passa de ritualismo. Entendeu? Ainda fica aqui a lição. Nós podemos fazer muitas coisas, fazer parte de muitos rituais, cantar, pregar, evangelizar, contribuir, entendeu? Enfim, nós podemos sair por aí afora mostrando uma porção de coisa para os outros, fazer teatro e tudo mais. Mas se Deus não tiver todo o domínio e não reinar no nosso coração, isso não vale de nada. Isso não presta para nada. Entendeu? Nós podemos fazer tudo isso que a religião manda fazer e não pertencer ao reino de Deus. Olha o quanto nós precisamos vigiar, o quanto nós precisamos cuidar. Olha só. Eu concluo nessa noite dizendo as palavras de Paulo, num resumo. Eu resumi todo o capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios, dizendo o seguinte: sem amor, nada é. O amor é tudo. Sem amor, nada é. Nada vale. Nada permanece. Por isso que Deus nos ajude, primeiro a amá-lo de todo o nosso coração. E depois, cheio dele, a amar nossos irmãos, entende? Assim como ele, Jesus, nos amou. Amém, queridos? Queiram estar em pé. Nessa oração, vamos orar, e peço que vocês nos ajudem a orar, pelo pastor Ildemar. Ele passou por uma nova cirurgia e pegou uma infecção. Está internado, se recuperando. Vamos apresentar o nosso amigo, nosso irmão, pastor Ildemar, na presença do Senhor. Também vamos orar por Zenedir. É por aqui, né? Está internada
com esclerose múltipla. O pedido de oração veio através do Facebook. Ainda vamos orar por Sandra, que está com dores no abdômen há dias. Também um pedido que veio através do Facebook. E nós vamos orar por outros que vocês lembrem, e por aqueles que não puderam nos enviar um pedido, mas que estão nos assistindo nesse momento. Vamos pedir que o bom Deus, o nosso Pai, nosso irmão e amigo Jesus, aleluia, abençoe essas pessoas. Ele tem poder. Glória a Deus. Pai do céu, eu te adoro de todo o meu coração. Não há palavras para descrever a minha gratidão em poder pertencer aos teus filhos, à tua família, ao teu reino. Quanto mais eu medito nas tuas palavras e mergulho no conhecimento da manifestação, da revelação do teu Cristo a nós, mais eu te amo e mais me sinto amado. Oh, como é glorioso, Senhor, saber que Tu nos ama, que Tu cuida de nós, que Tu não nos desprezas, que Tu nos compreendes. Que Tu sabes, Senhor, avaliar as características positivas e nos ajudas a transformar as negativas. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor tem bons pensamentos para nós. A sua obra se realiza em nós todos os dias. E através de teu Santo Espírito, tu ages de uma maneira a nos aperfeiçoar. E eu confesso que sou melhor hoje do que em todos os dias que já passaram. E não faço essa confissão como realização minha, mas como obra tua na minha vida. Obra esta que eu creio que o Senhor está realizando em cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta casa e em cada um dos meus irmãos que estão em casa nos assistindo através das redes sociais. Por isso eu oro, Senhor, para que a tua obra seja aperfeiçoada mesmo em todos nós. Que em todo tempo tu nos ensine, tu falas conosco. Que em todo tempo nos despertes e que conserves em paz a nossa alma, enquanto a nossa mente se fixa em ti, Senhor. Abençoa todos que vieram aqui e todos aqueles que estão nos assistindo agora. E aqueles que não nos assistindo, mas estão com um clamor na alma, precisando de ti, meu Pai. Valha-lhes em o nome de Jesus. Oro também pela Zenedir, que está internada e que precisa de ti. Precisa da tua ajuda, do teu socorro, da tua graça. Oro pela Sandra, que está sofrendo com dores no abdômen. Dá alívio a esta filha, Pai. Ajuda a nossa irmã. Oro pelo pastor Idelmar, Senhor, que vem de grandes batalhas com a enfermidade no seu corpo. Ó Senhor, se for da tua vontade, dá saúde ao teu filho e deixa ele conosco mais um tempo. Que possamos ainda nos regozijar em tua presença, em testemunhos gloriosos, em pregações maravilhosas, em anunciação do Evangelho, Senhor. Ajuda o teu filho a se recuperar. Faz com que o seu corpo reaja positivamente. Que as infecções, Senhor, sejam anuladas. Porque tu és Deus, tu podes. Para ti isso é nada. Oh, meu Deus, dentro daquilo que eu posso expressar com linguagem humana, ainda que entenda que tu estás fora de todas as dimensões da minha percepção materialista,
Eu rogo a ti, Senhor, que pelo menos um olhar teu, ou um mover da tua presença junto do teu servo, traga saúde a ele. Ó Deus santo e maravilhoso, que eu possa, que a congregação possa, que juntos nós possamos ouvir o testemunho a respeito da vida do teu servo. Oro por aqueles que agora estão em casa nos assistindo e que não tiveram condições de mandar um pedido de ajuda. Que eles entendam, Senhor, que tu estás, através de minha voz, através de minha oração, ajudando a eles também. Que eles possam perceber que não estão esquecidos, ainda que o nome não seja declarado. Mas que tu estás perto de cada um que precisa de ti. Tu és Deus maravilhoso. Abençoados são os que esperam por ti, esses não serão decepcionados. Bem-aventurados todos aqueles cuja fé se volta para ti, Senhor, e que almejam, desejam e acreditam que o Senhor vai lhes valer. Deus, que o teu nome seja engrandecido, enquanto cada um seja abençoado. Por Cristo, nosso amado Mestre, oramos a ti.